Estamos começando o nosso encontro com a participação de Pedro Ariel, aqui pela TVF Brasil. Ele está aqui para citar algumas coisas sobre os hinos. Você estava falando sobre os hinos gaúchos, né? E aí teve as versões gaudérias, as versões gaúchas compostas em 2015. Aí eu também mandei elas por uma playlist no SoundCloud chamado Meus Hinos de Clubes na versão RBS TV. Adaptados porque o arranjo já tem, eu recompus com base no original. Que seja exatamente no estilo que exatamente no estilo que foi composto para a RBS TV. E eu fiz isso utilizando instrumentos o que eu acho que são os mais próximos e iguais aos compostos em 2013 e também aos compostos em 2015 com o arranjo com a melodia do acordeão. Em 2013 era um arranjo, o arranjo sem o arranjo original, sem o acordeão ainda. Isso aí só vai ser definido em 2015, quando começar a próxima temporada do Gauchão. É aí que entra os hinos no estilo Gaudério, com a melodia no acordeão. Eu acho que é esse que você passou para mim, que você que escreveu, que é de 2015 atual. Eu acho que em algumas partidas ainda tocam os hinos que o Presley compôs. Mas para os outros clubes ou algumas outras transmissões, eles foram substituídos por aquela trilha de gol que a Globo fez pro futebol de 2020. Muito, muito, muito bacana. Mais uma luz. Eu percebi as diferenças nos arranjos de 2013 e 2015, principalmente que eu mostrei a matéria em que estava a criação dos hinos de 2015, que foram compostas em cima da base daquelas de 2013 sem o arranjo de acordeão, mas agora o acordeão foi aplicado nesses novos arranjos. Hum, nossa, que da hora, hein? Que da E hora. eu também percebi essas diferenças e eu decidi recompor do mesmo jeito que o Presser fez. Por exemplo, se notar as diferenças entre. Deixa eu sair com o áudio do computador. Não, não, agora tá me ouvindo. Você sabe que às vezes o Zoom não sai com o áudio do PC. Alguma coisa me perturba algumas vezes. Nossa, que estranho. Sim. Ah, essa é a sua recomposição. 2015. A original é o que eu te mostrei antes. É o que você me passou no Zap e eu ouvi De, todas elas. da versão de 2013. E também tem um novo instrumento que não foi incluso na versão de 2013 do hino, que é o violão acústico. O Hinos RBS TV postou a versão original do hino, baseada na minha recomposição. Eu percebi a diferença entre os arranjos de 2013 e de 2015. O meu arranjo fica próximo da versão original, então é bem parecida. Os Sim, instrumentos tanto o bem seu quanto a semelhantes. original são muito interessantes, né? É óbvio que tem diferença. Praticamente os instrumentos mais próximos do original. Eu percebi que a bateria é diferente da versão de 2003, que ela era mais marcial e triunfal, e essa é mais acústica e mais parecida com muitas músicas típicas do Rio Grande.
Então eu salvei o efeito sonoro sem remasterizar nem nada, porque a qualidade do som original, quando ele foi originalmente composto, não era assim tão boa quanto hoje em dia. Então eu resolvi deixar daquele jeito. Tem vezes em que a Globo remasteriza ou recompõe o efeito sonoro, só que são muitas poucas vezes. Bem poucas. Normalmente se usa o original. Sim, nesse mesmo tom, sem com reverberação e sem remasterização. Com reverb e sem masterização. Você fala a versão atual que a pessoa, né, refez por causa da mudança do logotipo, né? Então, Não, na verdade esse é mais o antigo. não, não, o antigo. Ah, tá. É A verdade. versão, não, a versão atual é meio que uma adaptação do efeito É o antigo. primeiro Plim Plim, na verdade. É verdade. O segundo Plim Plim, que é o atual, é remasterizado. Já o primeiro não é. Porque ele foi originalmente criado nos anos 70. E naquela época não tinha essa qualidade que nem nos dias de hoje. Se eu não me engano, o Aloysio Didier saiu da emissora, eu acho que 2013 ou 2014. Foi quando as trilhas da Globo estavam menos, com muito menos instrumentos de Roland e muito mais instrumentos de Logic Pro. Pois é, era uma nova etapa na sonoplastia da Globo. Ele é mais próximo às trilhas das versões tunadas feitas pelo Levi Miranda, só que sem os metais. Você acha que isso tem diferença dos dois? Você acha que isso lembra, né? Isso porque tinham bastantes metais e muitos deles eram sintetizados, Exatamente. porque para muitas das trilhas que ele fazia, principalmente a usada no funeral do piloto Ayrton Senna, da virada de milênio, do Réveillon, ou também a trilha da retrospectiva usada desde 1999, foi tudo Roland, em que a Globo compôs os que até hoje eles usam, e a RBS TV de Santa Catarina, NSC hoje em dia ainda usa essa trilha nas transmissões, hoje em dia, só que com algumas exceções. Não usou no Réveillon de 2022, nem de 2021, mas usou no de 2020. Eu acho que essa foi uma das últimas vezes em que a Globo reutilizou a trilha originalmente composta para 2001. Hum, nossa, que bacana. Eu sei, é um enxauspe. Eu também falei, eu também devo respeito ao compositor original, e um pouco de respeito ao compositor atual. Só que a coisa que me perturba são as referências ao SBT ou também as referências a um som de buzina de caminhão ao ouvir as novas trilhas dos jornais da RBS TV compostas pelo Inchauspe, em comparação com aquelas feitas mais profissionalmente, sem nada dessas buzinas, nem nada, nem marimba sintetizada que lembra o roda-roda do SBT. Não, o coisa do Prece era totalmente original. Como que a RBS TV propôs já aceitar a trilha. É verdade mesmo, não. E olha que a diferença também está na vinheta do RBS Notícias. Se você percebeu o RBS Notícias de 2018 comparada com a de 2020, você percebe uma diferença em marcação de tempo. A trilha do Inchauspe está meio que fora do tempo. Na hora em que você ouviu mais de perto, ela estava meio que fora do tempo, com uma marcação diferente da trilha de 2018.
com instrumentos mais básicos do que os usados na trilha de 2018. Utilizou muito mais instrumento de fábrica do que sample, que era usado na trilha de 2018. E quando essa trilha foi inicialmente posta ao ar, você notou um efeito de compressão, mesmo com o áudio não sendo estéreo. Repara Olha, isso novamente. sim, eu vi, mas eu vou vir de novo. É, Sim, você percebeu um pouco de um compressão, efeito, lá no o efeito de fundo da música. é tipo um tremolo, Tremó. assim, um pouco de compressão na trilha de 2020. Jean Presser não usava nada de compressão. Todas as suas músicas eram originais e muitas raras vezes ele remasterizando. Quase a maioria das trilhas que eu ouvi dele não tem remasterização, é tudo qualidade original. Só poucas vezes que ele remasteriza. Ele não remasteriza, né? Porque ele deixa daquele jeito. Aí você acha que o Jim Plessing não fazia isso, né? Você acha que ele não fazia isso? Ah, fazia, só que nem sempre remasterizava suas músicas. Tenho muita saudade do charme e do estilo que a RBS dava em Santa Catarina. Você gosta muito, né? Você gosta? Principalmente dos tempos em que eu morava em Floripa e assistia a afiliada. É, você admira, né? Você admirava a RBS enquanto eles continuavam ativa em Santa Catarina, né? Em SC. Ah, e nos primeiros momentos em que ela virou a NSC TV, ela ainda estava com um padrão e trilhas próprias da RBS. Mas de repente tudo decidiu mudar para o padrão sonoro de trilhas e gráficos da Globo no próximo ano, em 2018. Mas os nomes continuavam o mesmo de antes: Jornal do Almoço, NSC Notícias e Bom Dia Santa Catarina. Sim, a nomenclatura Rede Globo, nomenclatura Agora completa passa a ser TV Globo. da emissora, enquanto que nas trilhas que eu recompus de 2008 e 2009, eu usei o nome simplificado, que é Globo. Sim, sim. O que eu tô querendo falar é que os canais, né, que era da Globo, que colocava falando que era da Globosat, agora propõe simplificar em uma marca só. Tem o novo nome que antes era Globosat, agora É passou a isso que eu ser tô falando. Canais Globo. Porque eles também foram muito bem produzidas, elas eram muito bonitas e também as últimas trilhas que o Jean Presser compôs para o jornal, antes daquela de 2020 do Inchauspe. Jornal do Almoço, antes daquela de 2020 do Inchauspe, quando o Presser parou de trabalhar no grupo, no, na emissora, no grupo RBS. O Mago das Trilhas tem elas em qualidade original. Eu já mostrei a trilha de 2010 uma vez, só que talvez eu possa colocar ela inteira, mas eu também vou mostrar a trilha de 2015 do Jornal do Almoço. Essa última. Legal. Como eu falo, ele dá um trem no som. Ah,
tudo bem. Mas essa trilha de 2015 do Jornal do Almoço tem uns elementos, umas batidas, uns elementos eletrônicos muito interessantes. Ela tem uma característica, uma tonalidade assim bem épica, bem orquestral, que eu não percebo na trilha de 2020 do Inchauspe pro Jornal do Almoço. A melodia da trilha de 2020 é feita com a guitarra elétrica, enquanto que essa trilha de 2015 foi feita utilizando os metais. Da trilha de 2015 do Jornal do Almoço foi a mesma utilizada nas versões de 2013 dos hinos dos clubes nas transmissões esportivas da RBS TV do Rio Grande do Sul, sem a melodia do acordeão, quando o gauchão ainda não era novidade naquele período. Só ia ser no ano de 2015, quando novas versões desses hinos iriam ser compostos com a melodia de acordeão ou sanfona. É uma coisa que realmente deu imponência e agilidade a uma emissora que originalmente era local, de alcance público pequeno, mas acabou conquistando até a suprema gigante, até o superior gigante império da Globo, da própria Globo. Apesar de ele não estar mais trabalhando na emissora, no grupo RBS, ele ainda continua ativo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no mercado brasileiro ou também no mercado gaúcho. Eu nunca vi o Jim Press, eu acho que nem vi, eu nunca vi a cara do Jim Press. Só o Helios Skind mesmo. O Helios Skind tem 2 canais no YouTube. Ele tem Ziz é o canal e também o canal principal com o nome dele, Helios Skind. Uma de infantil e uma que ele propôs só para recordar os velhos tantos que ele fazia na TV Cultura. Desde o Jornal da Cultura até os outros contextos. Ouvi uma pessoa dizer na matéria do Globo Esporte RS de 2015 que ele pronunciava Jean Presser. Então antes eu pronunciava como Jim Presser e agora Jean Presser. Na minha cabeça a mesma coisa. Eu ficava falando, toda vez que eu for ouvir na trilha, quando eu ia associar o que todo mundo falava, né? Na minha cabeça eu ficava Jim Presser ao invés de falar Jean Presser. Em algum momento entre o Réveillon de 2015 e 2016, o Jean Presser saiu por um tempo temporário na emissora durante aquele período e pode ter visitado a sonoplastia da Globo para reconhecer o cara que fez aquele arranjo, Aloysio Didier, que fez a trilha da virada originalmente feita para a virada do milênio, que estava usando naquele momento na emissora de Santa Catarina. Mago das Trilhas, por que o Jean Presser não cria uma outra conta nova no YouTube e suas chances de voltar pro grupo RBS? Poderia ser também. Vai entrar algum contato com ele. Além disso, a gente vai revisitar Florianópolis na era de hoje em dia em que tem NSC TV. Eu digo assim, hoje em dia, porque eu me lembro da mesma Floripa nos anos passados, só que eu me lembro muito mais, e eu acho que eu gostava muito mais, quando era RBS TV. Aham. Você é mais. Você é o cara que você só fala em RBS TV, sabe? Eu acho que você nasceu pensando na RBS TV. Sim, vamos voltar a visitar Floripa, vamos voltar a andar em Floripa, mas também conhecer pela primeira vez o Rio Grande do Sul. E a cidade onde ele mora, onde o Jean Presser mora, Porto Alegre. Eu acho que é em Porto Alegre que fica a universidade em que ele está trabalhando. Ainda no padrão e as trilhas da RBS TV, compostas pelo Jean Presser. Aí eu pretendo fazer aí eu pretendo fazer 2 montagens. Um com o logotipo atual do nome NSC TV e outro com o logotipo anterior em nome RBS TV. Não tem tanta diferença, mas
Mas eu acho que ele caprichou um pouco mais no Mixer. Mas eu tô dizendo caprichou porque ele não tá 100% do nível de capricho e perfeição do Presser. Ele é apenas um iniciante. Mas se por acaso ele quiser falar ou contatar ou pedir ajuda pro Presser fazer as coisas para ele, pode ser que também seja a oportunidade do Inchauspe ser aprovado e continuar no grupo RBS com ou sem o Presser. Uma das primeiras homenagens que eu fiz ao Jean Presser foi recompor a trilha do Redação RS e Redação TV, que foi utilizado de 2007 até 2012. Pode ser que daqui a 30, 40 ou 50 minutos a gente pode acabar a reunião. Então, com respeito às minhas composições, eu ainda costumo utilizar VSTs do Complete. Eu ainda vou continuar usando o Complete dependendo do tempo. Do tempo preciso, às vezes nem sempre precisa de plugins nas minhas composições. Só se, por exemplo, eu diferenciar e dar mais toque de realismo. Mas por enquanto, a maioria dos instrumentos e dos sons são padrões de software. Então eu uso a base que é mais que é mais perfeita para mim, que se mais familiarize, que dá mais impacto também e que é o que todo mundo tá usando, porque no mundo, em todo o mundo, junto com todos os outros DAWs, os outros softwares, todo mundo, compositor, artista, principalmente aqui no Brasil, Japão e alguns pontos da Europa, usam Logic Pro. Ele é muito vendido e é muito usado, apesar de que nem todo mundo tem Macintosh. Mas sim, esse é o software, o DAW mais usado de todo mundo, apesar de que nem todo mundo tem Macintosh. Pro Tools. O Dudu Oliveira usa o Pro Tools. Às vezes eu percebo essa coisa dos instrumentos acústicos mesclado com instrumentos digitalizados, com instrumentos sintetizados. O Jean Presser era o cara que utilizava sintetizadores, na maioria das vezes sintetizados, usando instrumentos digitais. Apesar de que teve poucas vezes em que instrumentos acústicos foram usados, principalmente em algumas das suas várias trilhas, em que, por exemplo, nos hinos, nas versões de 2015 compostas para o Gauchão, ele tocou um acordeão, uma sanfona de verdade. Agora, todos os outros instrumentos que ele usou na maioria das suas trilhas são digitais, são sintetizados. Teve as homenagens que eu fiz ao Jean Presser, mas essa será uma homenagem muito especial ao Helios Skid, que assim como ele, que é o mago das trilhas, ele era o gênio das canções infantis e também das trilhas sonoras dos programas da TV Cultura. Com certeza. O logo da Cultura me parece uma cruz, só que modificada, parecendo também uma pessoa de braços abertos. Então é tipo uma pessoa de braços abertos em Tipo isso. formato de cruz. Mas então só pequenas modificações, mas o conceito do logo é o mesmo de antes, ou também o mesmo de sempre. A Globo, apesar de ter sua marca, a textura da marca alterada e modificada, ela permanece a mesma desde os anos 70. É verdade, principalmente nas cores e nos gradientes, que também me referem muito aos anos 80, mas acontece que isso está sendo uma trend novamente entre as marcas e as identidades visuais minimalistas. Que eles teve que suavizar, diminuir a saturação na marca e também nas vinhetas. E aqui agora há pouco uma notificação de um canal chamado Praça TV Play, e ele
posto a vinheta do Radar SC em alta definição. Uma vinheta que seria usada pela NSC TV, mas eu ainda associo mais a RBS TV, apesar de ter mudado o nome. É o Radar SC, que provavelmente substituirá o Redação SC. Permanece inalterada essa trilha clássica do Radar desde 2011, porque antes de 2011 tinha uma trilha diferente, mas bem parecida com essa que eles usam atualmente. Tem emissoras, né, que usa esse padrão e tem filiadas que propõem ter sua própria trilha, né, para diferenciar. RBS, a NSC TV, a TV Tem, a Vanguarda e a EPTV são algumas dessas emissoras nesse contexto, enquanto que a maioria de todas as outras utilizam o padrão sonoro e gráfico da Globo. Eu vi esse vídeo. Eu ainda pretendo conhecer Blumenau e algumas outras cidades de Santa Catarina, Lages, Centro-Oeste, Criciúma, Chapecó, os lugares onde a RBS TV estava e principalmente Florianópolis, a Ilha da Magia. Nossa, dos tempos em que ainda era RBS TV. Eu também percebo isso no meu estado. O seu era MGTV primeira e segunda edição. A mesma coisa no meu estado. Antes era SPTV primeira e segunda edição e mudou para SP1 e SP2. Tudo bem, mas tá citando o lugar onde a RBS TV também operava, no lugar onde ele atualmente fica, onde ele sempre esteve. E essa coisa também é comigo. Tem vezes em que eu acostumo ainda falar SPTV ou SPTV primeira, SPTV primeira, SPTV primeira ou segunda edição, MGTV primeira, segunda edição. Mas eu entendo que hoje em dia a Globo simplificou e facilitou o nome SP1, SP2, MG1, MG2, RJ1, RJ2. Exatamente. Tem gente que fala do modo antigo. Essas simplificações, essas facilitações na pronúncia dos nomes das palavras. Vamos encerrar o nosso encontro com a participação de Pedro Ariel. A gente falamos bastante. Um abraço, tchau, tchau. Dá o tchau, Ariel. Tchau, tchau e até a próxima. Muitas saudades.